Olá, pessoal! Nessa videoaula, eu vou definir algumas funções trigonométricas inversas e calcular também a derivada dessas funções. Então, a gente vai começar com a função que eu chamei aqui de arcseno de x. Então, a gente escreve arcseno de x e lê esse arcoseno de x. Então, essa é a função inversa da função seno. Mas antes, vamos lembrar o que a gente sabe da função seno. A gente sabe que a função seno está definida na reta toda, todo R, e com a imagem lá no intervalo fechado de menos 1 até 1. Mas se a gente calcular o seno de 0, seno de π, seno de 2π, seno de 3π, ou seja, o seno de qualquer múltiplo inteiro de π, a gente sabe que dá zero. Então, com esse simples cálculo aí, a gente vê que a função seno não é injetora se eu considero ela definida na reta toda. Então, antes da gente definir a função inversa da função seno, para a função seno ser inversível, eu vou ter que restringir o intervalo de definição dessa função. Então, não vou poder considerá-la definida na reta toda. Então, o intervalo que a gente vai pegar é o intervalo de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Se eu olho aqui no círculo trigonométrico, ó, então eu estou pegando aqui do menos π sobre 2 até o mais π sobre 2. Tá? Então, estou considerando essa metade, essa semicircunferência direita aqui, tá? Para definir o seno. Então, são só os números reais cuja representação cai aqui que eu estou definindo o seno. Nesse intervalo, aí sim, a minha função seno é injetora, ela é sobrejetora e, portanto, eu posso falar da inversa dessa função que a gente está definindo como arcoseno de x, tá? Então, essa é a primeira observação. E aí a definição eu já falei, Como é que eu defino a função arcoseno de x? Já que ela é inversa da função seno, então dizer que f de x é o arcoseno de x é o mesmo que dizer o quê? É dizer que o seno de f de x é x, naquele sentido de função inversa em matemática. Função inversa em matemática é você troca o que é domínio passa a ser imagem, o que é imagem passa a ser domínio. É você olhar para a função no sentido inverso. Ela desfaz o que a outra faz. Então, aqui só lembrando, fazendo a forma de diagrama de conjuntos, suponho que aqui eu tenho x e aqui eu tenho a f de x, que no nosso caso é arcoseno de x. Então, nesse sentido aqui, é a função f, que é o arcoseno de x. Então, se ela é a função inversa do seno, o que o seno tem que fazer? Se eu considerar nesse sentido aqui, seria a função seno. Ou seja, o seno tem que pegar o f de x e levar em quem? Em x, que é o que está escrito aqui. Seno de f de x tem que ser x, se o arcoseno pega o x e leva no f de x, tá? Então, dizer que f de x é o arcoseno de x é o mesmo que dizer que o seno de f de x é x. E agora, caminhando para o nosso objetivo, o que a gente quer? A gente quer calcular agora a derivada do arcoseno. Quem é f' de x? Então, para derivar, eu vou usar essa expressão aqui, porque aqui a gente conhece tudo. Então, se seno de f de x é igual a x, a derivada do seno de f de x é igual à derivada de x. Mas a derivada de x é fácil, O lado direito aqui está fácil, a derivada de x é 1. E a derivada do seno de f de x nada mais é do que a regra da cadeia, Seno de f de x é a composta, se eu chamo g de x aqui de seno de x, com a função f de x. Isso daqui nada mais é do que g composta com f. Então, a gente deriva a g, quem é a derivada do seno de x, é cosseno de x, deriva a f, que é f' de x, que é quem a gente está buscando, e aí, pela regra da cadeia, quem é a derivada de g composta com f? Vai ser g' de f de x, só estou escrevendo a regra, vezes f'. Agora vamos aplicar para o nosso exemplo. Quem é g' de f de x? G' de x é cosseno de x. G' de f de x é cosseno de f de x. Vezes f'. Que observem que é exatamente isso aqui. É o que está escrito aqui. Que é a derivada do seno de f de x. Regra da cadeia. Então, como a gente quer o f', eu só isolei o f' aqui dessa equação. Aqui é f' de x, passa o cosseno de f de x para cá dividindo. Então, é 1 sobre cosseno de f de x.
Só que, do jeito que tá aqui, tá ruim, que se eu continuasse aqui, né, ia ficar 1 sobre cosseno, e quem é o f de x? Arco seno de x. Então tá uma expressão bem ruim, né, dizer que a derivada do arco seno é 1 sobre cosseno do arco seno de x, né, essa função que tá feia ainda. Então a gente consegue melhorar, que é o que tá aqui embaixo, ó. Se a gente usar a nossa relação trigonométrica fundamental, né, vou escrever aqui com θ, o que a gente sabe? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. No caso, a gente está querendo isolar o cosseno, né? Que ao invés de escrever f de x, eu escrevi θ, tá? Mas vale para cosseno de f de x. Então, o que a gente tira daqui? Que o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. E ao isolar o cosseno aqui, o que eu vou ter? Né? Extraindo a raiz aqui dos dois lados, eu vou ter mais ou menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Só que, no caso que a gente está, lembrem-se que a gente considerou o seno só nesse intervalo aqui, né, que compreende aqui o quarto e o primeiro quadrante. Eu estou nessa semicircunferência direita aqui. Nessa semicircunferência, a gente sabe que todos os ângulos que caem aqui, o cosseno é o quê? Positivo. Né? Que o cosseno é a coordenada x, ó, então eles estão aqui. Então, o cosseno é positivo. Então, o cosseno sendo positivo, aqui, ó, eu posso dizer que o cosseno é mais a raiz de 1 menos seno ao quadrado, onde, né, no intervalo que a gente está trabalhando. Então, eu posso trocar o cosseno de f de x aqui, ó, por mais, que a gente não escreve, né, a raiz de 1 menos seno ao quadrado de f de x, que é o que está aqui. Só que seno de f de x, quem que é seno de f de x? Seno de f de x é x. Então, troquei seno de f de x aqui por x e acabamos de provar qual é a derivada da função arco seno de x. A derivada dessa função é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2, tá? Então, tá aí a definição da função inversa do seno com a sua derivada. Próxima função é a função arco cosseno de x. A gente escreve arc cos de x e fala-se arco cosseno de x. Então, essa função é a que a gente chama da função inversa da função cosseno. Então, novamente, vocês vão ver que a gente também vai ter que restringir o intervalo de definição de cosseno, né? Por quê? A gente sabe que o cosseno também está definido na reta toda e cosseno de 0, cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π, né? O cosseno de todos os múltiplos inteiros pares de π são iguais a 1. E os ímpares, né, os inteiros ímpares de π, cosseno π, 3π, 5π, são iguais a menos 1. Ou seja, o cosseno na reta toda tem vários pontos que são iguais. Então, ela também não é uma função injetora na reta toda. Então, a gente tem que restringir também para poder falar da função inversa do cosseno. Então, o intervalo que a gente vai considerar do cosseno já vai ser esse daqui, ó. Não pode ser o mesmo do seno, porque naquele intervalo o cosseno também não é injetor, né? Injetora. Então, agora o cosseno eu vou considerar no primeiro e segundo quadrantes. Então, se a gente considera de 0 a π, então agora eu estou considerando aqui a metade de cima, né? A semicircunferência de cima. Nessa semicircunferência, o cosseno é uma função injetora. E aí, eu estou considerando, e a imagem, né, também de menos 1 até 1, então ela também é sobrejetora. Então, nesse intervalo, a gente pode falar da função inversa da função cosseno, que a gente vai chamar de arco cosseno de x, tá? Então, lembre-se que a gente está lá primeiro e segundo quadrantes. E aí, qual é a definição? A mesma lá do seno. Dizer que, né, f de x é o arco cosseno de x é o mesmo que dizer que cosseno de f de x é igual a x. É aquela história que ela desfaz o que, né, o cosseno faz. Então, se você pega um x que está sendo levado, né, pela função f aí, que é o arco cosseno de x, no f de x, então o cosseno, que é né, a função inversa, tem que pegar o f de x e levar no x, tá? Que é o que está escrito aqui. Aí lembre-se o que a gente quer? Calcular a derivada agora. Então, como é que eu derivo? Análogo ao que a gente fez lá para o arco seno, eu vou derivar essa expressão aqui. Só trocando aí seno, né, cosseno. Então, eu sei que a derivada do cosseno de f de x é igual à derivada de x. A derivada de x é 1, tá aqui. E a derivada do cosseno de f de x é a regra da cadeia aplicada, né, à função cosseno de f de x.
Lembrando aí que cosseno de f de x é a composta de cosseno de x com a f de x. Né? Como a derivada de cosseno é menos seno, então, na hora que vocês aplicarem a regra da cadeia, que eu vou deixar para vocês, né, como exercício, vocês vão ver que a derivada, né, isso aqui é g composta com f. Então, a derivada de g composta com f vai ser menos seno de f de x vezes f' igual a 1. Isolando o f', então f' vai ser menos 1 sobre seno de f de x. Mas aí, de novo, a gente não quer deixar a resposta desse jeito, né? Dizer que a derivada do arco cosseno é menos 1 sobre o seno do arco cosseno de x. Né? Então, do arco cosseno, seno do arco cosseno, né? Não fica legal. Então, a gente pode melhorar. Aí, aqui, ao invés de isolar o cosseno, agora eu quero seno, né? Então, usando a relação trigonométrica lá, que eu vou mais rápido, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Como a gente quer o seno agora, então quem é o seno de θ? Vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, né? Se a gente isola o seno dessa relação aqui. E aí, lembrando, qual é o intervalo que a gente está? A gente está considerando o cosseno só no primeiro, né? Para eu falar da função inversa do cosseno, então eu estou só no intervalo de 0 a π. No intervalo de 0 a π, observem que o seno é sempre positivo. O seno aqui é positivo e aqui também. Então, na hora de eu isolar o seno aqui, eu posso dizer que ele é mais a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de f de x. Só que quem quer cosseno de f de x é x. Então, aqui fica menos 1 dividido por, né, por mais, que a gente não escreve, a raiz de 1 menos x2. Aqui eu troquei o cosseno de f de x por x, mas como estava elevado ao quadrado, né, então fica x2 aqui. Então, acabamos de provar a outra derivada, que é a derivada do arco cosseno de x, que é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Tá? Mais uma regrinha aí para a tabela de derivada de vocês. Então, o último exemplo que a gente vai considerar hoje é da função arctangente de x. Né? Então, a gente escreve arctg de x e fala-se arco tangente de x. E é a função inversa da função tangente. A função tangente, a gente sabe que, né, por definição, é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, essa aqui, né, diferente do seno e cosseno, ela não está definida na reta toda, mas no domínio de definição da tangente, a gente sabe que ela também não é injetora, né? Por exemplo, a tangente de 0 é igual a tangente de 2π, que é igual a 0. Então, eu acabei de dar 2 pontos aí, cuja imagem é a mesma. Então, ela não é injetora. Então, da mesma forma que no seno e no cosseno, a gente vai ter que restringir o intervalo de definição da função para que ela seja inversível. Tá? E no caso da tangente, o intervalo que a gente vai considerar é quase igual lá do seno, só que aqui tem que ser o intervalo aberto, de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, já que a tangente não está definida nesses 2 pontos aqui. Né? Cosseno de mais ou menos π sobre 2 é 0. Então, a tangente não está definida nesses pontos. Mas se a gente considerar esse intervalo aberto, de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, a tangente aqui tem inversa, né, que a gente vai chamar de arco, função arco tangente de x. Tá? E aí, o que significa dizer que f de x é arctangente de x? Né? Então, por definição, dizer que f de x é o arco tangente de x é o mesmo que dizer que a tangente de f de x é x. Né? Ou seja, é a função inversa da função tangente de x. Semelhante ao que a gente já fez lá no seno e no cosseno. Então, para calcular a derivada da função arco tangente, o nosso objetivo é calcular aí quem é, né, f' de x, que é a derivada do arco tangente. Então, como a gente fez nos outros 2 exemplos, nós vamos derivar essa equação aqui com relação a x. Então, se tangente de f de x é igual a x, a derivada da tangente de f de x é igual à derivada de x. Derivada de x é 1, então o lado direito aqui está fácil. Lado esquerdo, derivada da tangente de f de x, eu tenho que olhar para a regra da cadeia. Né? Então, tangente de f de x, isso aqui é a composta, vamos chamar de g aqui, de tangente de x, com a função f de x. Né? Então, essa daqui é g composta com f. Se eu derivo a g, aí lembrando aí qual é a derivada da tangente é secante ao quadrado, e a derivada de f é f'.
Então, se eu aplico a regra da cadeia aí para a derivada de tangente de f de x, vai dar o quê? G' de f de x, ou seja, secante ao quadrado de f de x, vezes f' de x, tá? Que é exatamente o que está escrito aqui. Essa é a derivada da tangente de f de x. Então, isolando a f', né? Observem que daqui para cá eu só isolei f', então dividi aqui por secante ao quadrado de f de x. Mas aí isso aqui ainda não está legal, né? Não é uma... Posso melhorar essa expressão aqui para chegar na derivada do arco tangente. Então daqui para cá só copiei, tá vendo? 1 sobre secante ao quadrado de f de x. Aí a gente tem a seguinte relação trigonométrica, né? Se a gente pega a nossa relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Se a gente divide tudo aqui por cosseno ao quadrado, então se eu divido aqui por cosseno ao quadrado e divido aqui por cosseno ao quadrado, o que a gente tem? Observe que isso daqui é tangente ao quadrado de θ, mais isso aqui é 1, e isso daqui é 1 sobre cosseno, tudo ao quadrado, é a secante ao quadrado. Ops. Isso aqui é secante ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ é o mesmo que 1 mais tangente ao quadrado de θ. Ah, então é o que eu fiz aqui, ó. Substituir secante ao quadrado de f de x por 1 mais tangente ao quadrado de f de x. Só que a tangente de f de x é x. Então, isso fica 1 mais x ao quadrado aqui no denominador. Então, acabamos de mostrar que a derivada do arco tangente de x, né, a derivada da função inversa da tangente de x, é 1 sobre 1 mais x2, tá? Então, na aula de hoje eu quis mostrar essas três funções trigonométricas inversas, o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. Tá? Todas as outras são semelhantes, né? São bem análogas ao que a gente fez aqui para essas três. Ok? Então a gente definiu e calculou a derivada dessas três funções trigonométricas inversas, como era o nosso objetivo inicial. Tá? Então por hoje é só. Né? Tchau, tchau.